Bom dia, o meu nome é Maria João, sou BDM nas Altor e agradeço a vossa participação. Alguma dúvida, por favor, coloquem-nas na caixa de questões. Responderemos a todas no final desta apresentação. Uma breve introdução de quem somos. A Zaltor é um distribuidor de valor acrescentado, cibersegurança, suporte e manutenção de TI. A nossa missão é disponibilizarmos software para MSPs e profissionais de TI. O nosso objetivo é superarmos-nos todos os dias até atingirmos o pódio como distribuidores de valor acrescentado em Portugal, Espanha e Andorra. Quem são os nossos parceiros? Administradores de sistemas, MSPs, responsáveis de TI, etc. Alguns dos nossos parceiros são, por exemplo, a Telefónica, a Redshift, a Incentia, a Primavera, a Germano de Sousa, entre muitos outros. Somos distribuidores de vários fabricantes de excelência no mercado. A Zaltor é distribuidora de licenças de software, efetuamos formação contínua, prestamos suporte pré e pós-venda, disponibilizamos serviços de backup, monitorização, temos um conceito de parceria de disponibilidade e proximidade. Hoje vamos falar da Enable com foco no EDR. A Enable está no mercado há mais de 20 anos. Desenvolve soluções para auxiliar os MSPs a gerir os seus negócios. Plataformas de monitorização e gestão remota, agregadas com todas as soluções de que um MSP necessita para fornecer serviços de suporte e segurança de TI. Backup, acesso remoto, gestão de passwords, soluções de helpdesk, etc. A Enable faculta diversas ferramentas para garantir o êxito dos parceiros ao utilizar as suas soluções. Temos, por exemplo, a Enable Community. É uma partilha entre a comunidade da Enable, as últimas dicas, notícias, insights sobre tudo, desde o uso de produtos Enable até resposta às tendências do setor, juntamente com conselhos para o crescimento do seu negócio. Enable U é um recurso educacional gratuito para ajudá-lo a transformar os seus desafios em sucesso. Obtenha treino nos produtos da Enable, coaching de negócio e táticas comprovadas para alcançar os seus objetivos. E os EdNerds, que são especialistas que ajudam a colmatar qualquer lacuna no seu conhecimento de TI, em 6 importantes áreas de interesse e especialização: automação, backup, negócio, monitorização, operações e segurança. A Enable tem sido agraciada com diversos prémios de reconhecimento no setor. Com mais de 25 mil parceiros em todo o mundo, que dão suporte a 500 mil pequenas e médias empresas, com mais de 8 milhões de dispositivos. Depois desta mini apresentação das Altor e da Enable, vamos então analisar o tema da nossa sessão de hoje. A pandemia alterou a forma como realizamos as nossas atividades diárias. Cada vez mais pessoas fazem então teletrabalho, compras online, eventos virtuais. Esta situação está a alterar o cenário de trabalho na cloud e origina uma elevada conectividade e possibilidade de ataques para indivíduos e empresas. A função do MSP é proteger os recursos dos seus clientes e nós, como distribuidores, é oferecer as melhores soluções aos nossos parceiros. Sabemos que o número crescente de MSPs está a afastar-se das soluções de antivírus tradicionais e a fazer a transição para o EDR, ou antivírus da última geração ou de dia zero. No entanto, muitos ainda enfrentam resistência por parte dos clientes. A nossa intenção é mostrar-vos uma forma simples de demonstrar a relação custo-benefício de uma solução de EDR versus uma solução de AV tradicional, para o ajudar a iniciar uma conversa produtiva com os vossos clientes, falando sobre uma solução de cibersegurança adaptada ao panorama atual.
Nesta breve apresentação, gostaria de resumir em 5 pontos uma série de boas práticas e a forma de falar sobre EDR com os vossos clientes de uma forma produtiva, defendendo as vantagens de migrarem para esta solução no nosso real panorama. O primeiro ponto seria sensibilizar os clientes para o real panorama da cibersegurança. O segundo, compreender quais são as necessidades e perspectivas de negócio dos vossos clientes. Depois devemos mostrar os custos reais de um ataque, caso o sofram. O quarto ponto é explicar como funciona a solução que lhe estamos a propor e os nossos planos de implementação, como vamos trabalhar com a solução e ao que nos propomos atingir. Por fim, o último ponto é as opções se o cliente continuar a dizer não. O primeiro ponto é educar os clientes. Não se trata de subcarregar o cliente com receios de cibersegurança, com nomes complicados como ransomware, phishing, etc. Podemos simplesmente apresentar números. Existem apresentações gráficas onde é fácil e compreensível verificar a probabilidade estatística de ser atacado. Não ficou convencido? Basta fazer uma rápida pesquisa na web para encontrar notícias de diversas empresas atacadas. O objetivo não deve ser gerar medo, mas sim ajudar os clientes a compreender que é exponencial o crescimento deste tipo de ameaças. Demonstre que estes ataques não se limitam a grandes empresas. Pequenas e médias empresas também são alvos e que as soluções tradicionais não são suficientes face ao rápido avanço das ameaças à cibersegurança. Todos nós sabemos que a principal ameaça é esta. Certifique-se que compreende as atividades do seu cliente, as suas necessidades, saiba o que é que realmente é importante para ele, ofereça-lhe a melhor solução. Efetue então questões que os ajudem a compreender as necessidades as deles e que vos ajudem também a vocês a compreender quais são as atuais necessidades dos vossos clientes. Por exemplo, a empresa foi vítima de um ataque de ransomware ou de qualquer outro tipo de malware? Que responsabilidades legais teriam de enfrentar se os serviços deles ficassem subitamente indisponíveis? A vossa empresa pode funcionar se os sistemas estiverem temporariamente indisponíveis? Durante quanto tempo? Acho que me enganei aqui, peço desculpa. Ahm, outra sugestão de pergunta é: já reviu se nas suas apólices de seguro, por exemplo, está incluso a proteção de dados e de cibersegurança, se estão cobertas, caso vocês não utilizem tecnologias mais recentes? Qual seria o custo hora num período de inatividade? Que impacto teria? Eu penso que vocês já compreenderam que tipo de questões é que devem colocar. É muito para que os vossos parceiros, os vossos clientes, percebam, fiquem sensibilizados para quais são os riscos se formos atacados. Este tipo de perguntas pode ajudá-los a compreender em que ponto estão, quais são as suas expectativas e sensibilizá-los então para as consequências. Por vezes há a ideia de que a empresa é demasiado pequena e pouco atrativa para ser atacada. Isto não poderia estar mais longe da verdade. Ouço muitas vezes, e vocês também, tenho um antivírus, não necessito de um EDR, ou a solução que ofereço é suficiente. Isto é comparar alhos com bugalhos, uma vez que os clientes não têm em conta os diferentes níveis de proteção oferecidos por cada solução. Vocês devem informá-los sobre as diferenças entre antivírus e EDR, especialmente no que diz respeito aos diferentes níveis de proteção e ao pessoal envolvido na gestão de segurança em cada solução. As ameaças cibernéticas continuam a aumentar e a segurança em camada é, sem dúvida, a melhor defesa face às ameaças atuais e futuras, às redes e aos utilizadores finais dos seus clientes. Dentro deste modelo, existem duas soluções disponíveis para proteger o utilizador final, o AV e o EDR. Ambas oferecem vantagens para os MSPs,
mas proporcionam diferentes níveis de proteção. O EDR oferece uma vasta gama de funcionalidades que vão para além do que a proteção de um antivírus tradicional pode oferecer. Utilizando um antivírus tradicional, protegem contra malware e vírus. Esta proteção requer normalmente a verificação de um ficheiro. No caso do EDR, protege contra vários vetores de ataque, incluindo ataques sem ficheiros, documentos maliciosos e scripts executados fora de uma janela de análise. Para o efeito, utilizam inteligência artificial para analisar comportamentos. Tradicionalmente, um antivírus baseia-se em assinatura do vírus. Isso significa que o fornecedor de antivírus deve ter detectado o malware, enviado uma atualização da assinatura à sua base de utilizadores e que o utilizador final deve ter as suas assinaturas de vírus atualizadas. Caso utilizem ADR, a procura é ativa para potenciais ameaças em vez de se basear na análise. Se o EDR detectar atividade suspeita, irá alertá-los quase em tempo real, se o alerta, logicamente, se justificar. No antivírus, exige que o administrador execute análises regulares. O EDR automatiza a resposta a potenciais ameaças. Algumas soluções de EDR, como a Enable EDR, permitem reverter os terminais, utilizando Windows, para estados seguros conhecidos no instante após um ataque de ransomware, facilitando a reversão rápida dos dados. O EDR da Enable é a solução da SentinelOne. A SentinelOne está posicionada no quadrante líder da Gartner. Temos de sensibilizar os clientes que subestimam componente pessoal de trabalho. De acordo com a experiência dos nossos especialistas em segurança, o tempo médio gasto na correção após uma solução antivírus detectar uma ameaça é cerca de 3 horas e meia. Por outro lado, a qualidade de dados de análises registadas e o uso da inteligência artificial de uma solução de EDR, combinada com a função de correção automática, rollback, permite reduzir o tempo para menos de 30 minutos. Em alguns casos, algumas situações, não demora mais de 5 minutos. Claro que o custo também é diferente. Esta é uma das objeções levantadas pelo cliente. Devemos ajudá-lo a compreender os outros custos em que podem incorrer se não optarem por uma solução avançada de segurança. Outra das ideias que muitos clientes têm é que se sofrerem este tipo de ataque, pagam o resgate e serão ressarcidos pelas seguradoras. Claro que as seguradoras não estão no mercado para ficarem prejudicadas. Existem cláusulas nos contratos que as ilibam de pagar qualquer valor se provar que existiu negligência por não estarem convenientemente protegidos. Outro ponto que dá uma falsa sensação de segurança a muitos clientes é considerarem que são muito pequenos para que exista interesse em atacá-los. Tal como me referi anteriormente, todos são potenciais alvos de ataque. Pode não ser o alvo final, mas poderão ser atacados como forma de chegar a esse alvo. Então, qual o custo de um ataque? A primeira questão, quando propomos uma solução de EDR, é a primeira questão que me põe sempre: quanto é que vai custar? Sendo o dinheiro o fator decisivo, a questão deveria ser: quanto me pode custar não ter uma solução de EDR? Dois fatores podem justificar rapidamente a aquisição de uma solução de EDR. O custo do tempo de inatividade e das oportunidades de negócio perdidas e o tempo necessário para regressar à atividade normal. Para mostrar estes custos aos vossos clientes, pode ser graficamente, podem pedir, por exemplo, ao vosso cliente que imagine a situação em que se encontraria se um sistema de ransomware ganhasse, os atacasse, não é? Fossem atacados, e os seus sistemas ficassem completamente inativos.
Atualmente, os piratas informáticos trabalham com um menu como num restaurante, com um vasto leque de opções de serviços que podem contratar ao serem atacados para poderem voltar então à atividade normal. Vamos efetuar um cálculo rápido dos custos de tempo de inatividade. Vamos então ver a produtividade perdida, a perda de receitas, os custos de recuperação e os custos de elementos não materiais. Vamos considerar uma empresa que trabalha 8 horas por dia, 240 dias por ano, tem 10 funcionários com um custo médio de 50 € hora e demora 20 dias a voltar a trabalhar normalmente, a laborar. Então, se verificarmos aqui o custo de produtividade dos empregados, vamos verificar que estes empregados estarem parados durante estes 20 dias vai ter um custo de 80 000 €. Como eu referi, também temos que ver o custo de receitas perdidas. Considerando que esta empresa fatura 750 000 € ano e trabalha 240 dias por ano, conforme referi há pouco, 8 horas, vamos verificar que ao fim destes 20 dias eles tiveram uma perda superior a 62 000 €. Algo que também temos que considerar, logicamente, são os custos de correção. Ou seja, vamos ter que contratar uma empresa para reverter a situação. Considerando que o custo de mão de obra é então de 100 €, vimos aqui que a empresa vai ter um custo de 16 000 €. Se verificarmos, este tempo de inatividade já ultrapassa os 158 000 € e ainda não consideramos os elementos não materiais. E quais são eles? Os elementos não materiais são os danos colaterais, consultoria e formação dos trabalhadores, para que esta situação não se repita, perda de vendas ou de clientes. A verdade é que corremos o risco de o cliente optar por outro fornecedor por não conseguirmos satisfazer os seus pedidos e não voltarmos a recuperá-lo, não é? Perda de reputação, o pagamento dos resgates, sanções, coimas, custos legais. E na realidade o que temos que perceber é qual seria o impacto se os projetos da empresa não pudessem ser entregues. Se, por exemplo, assumirmos um montante médio de resgate por ataque de ransomware de 900 000 €, os custos são substancialmente mais elevados. E se a seguradora não cobrir então estes custos por qualquer cláusula que exista no contrato, os valores disparam exponencialmente, logicamente. Se compararmos os custos descritos no exemplo com os custos de ter uma solução de EDR implementada para mitigar os efeitos de um ataque ransomware, tal como eu referi, temos é que perceber qual é que vai ser o custo de não ter. As poupanças são, então, consideráveis. E porquê o EDR da Enable? O EDR da Enable é a solução da Sentinel-One, como eu referi há pouco. Ele, o EDR, este EDR pode ser diretamente acedido através do painel de qualquer uma das soluções de RMM da Enable, o N-Central ou o Insight, e podem criar então políticas e implementações baseadas em regras, remediar ameaças sem necessidade de verificações de terminais e nem atualizações e definições de assinaturas. Vocês podem facilmente comprovar o valor para o vosso cliente. Ofereçam uma proteção mais robusta e uma resposta a incidentes mais rápido do que o antivírus tradicional. Demonstre como podem manter a segurança dos clientes com visualizações objetivas de ataques e relatórios de análise forense. Minimize o tempo de inatividade, mesmo contando só com um técnico. Contenha ameaças rapidamente e remedie automaticamente quaisquer alterações maliciosas. Reverta dispositivos em segundo, no caso de ransomware. A tecnologia por detrás do EDR da Enable destacou-se em todas as categorias do MITRE.
Nós aconselhamos em que implemente um programa base de proteção para aplicar a todos os vossos clientes. Ou seja, desenvolva um plano de comunicação eficaz e transparente. Descreva pormenorizadamente o serviço. Documente. Elabore e assine um contrato. Audite o cliente. Ou seja, faça a inventariação de hardware e software utilizado no cliente. Verifique qual o número de utilizadores, permissões dos utilizadores, etc. Agende envio de relatórios periódicos ao cliente. Elabore um relatório inicial e apresente todas as fragilidades detectadas. Certifique-se que o seu cliente os compreende. Categorize as fragilidades consoante o risco que têm, médio, alto ou o que pode originar. Apresente relatórios periódicos que mostrem a evolução. Sente-se com o seu cliente e explique o que fez. Utilize o primeiro relatório, o inicial, e compare com um novo relatório para mostrar a evolução, para que compreendam que o que está a fazer é o que vos foi cobrado, o que foi contratado. Não deixem dúvidas, mostrem o hardware ou software não suportado, se existir. Certifiquem-se que têm um plano para custos e projetos inesperados. Ou seja, não deixem pontos obscuros no contrato. Não deixe que o cliente acredite que algo está incluso, se não tiver. E pensando no futuro, devem agendar reuniões trimestrais com os clientes. Comuniquem o trabalho desenvolvido e demonstrem o vosso valor. Exponham os pontos fracos detectados e apresentem um plano de melhoria. Apresentem novas soluções premium de segurança existentes no mercado e um plano para as implementar, desde backup, disaster recovery, Microsoft 365, mais backup, filtragem de correio eletrónico, correção de equipamentos, gestores de password, etc. Este é um guião muito útil e prático para apresentar uma oferta muito fácil e compreensível para os vossos clientes. E se o cliente continuar a dizer não? São vocês os especialistas em segurança para os vossos clientes. Quando ocorre algum problema, uma catástrofe, é a vocês que eles recorrem para os salvar. Devem ter um plano que evite que os clientes que não estão dentro de um contrato com soluções de cibersegurança adequadas, como o EDR, se tornem um risco para a vossa empresa. Caso eles não se queiram inscrever no programa de proteção que vocês desenvolveram, com o EDR, terão de perceber que correm alguns riscos e que serão eles a arcar com essas consequências, se não seguirem então as recomendações que vocês fizeram. Parte deste plano poderá incluir um novo contrato de serviço com uma cláusula de responsabilidade, um documento de aceitação de riscos e uma nova lista de objetivos de nível de serviço, aplicando diferentes tarifários em caso de interrupção de serviço, quando não se aplicar uma cobertura adequada. Lembre-se, só têm uma oportunidade para causar uma boa impressão. Resumidamente, estes são os 5 pontos que devemos ter em conta na hora de oferecer um EDR, defendendo a solução e respeitando os nossos clientes. Quer vocês estejam a iniciar neste momento no setor de TI ou sejam um profissional experiente, nós estamos aqui para vos ajudar. Nosso objetivo na Zaltor é garantir que a transição dos primeiros passos para a prestação de serviços geridos seja o mais suave possível, ajudando nas necessidades dos nossos clientes. A ideia é ajudar-vos nas necessidades dos vossos clientes e apoiar-vos, garantindo que cada minuto vocês vão faturar através de um modelo de serviços geridos. Ninguém melhor do que vocês para escolher o melhor parceiro para a vossa empresa e para os vossos clientes. Com a Zaltor e a Enable, esta decisão será fácil. Conforme me referi há pouco, os parceiros Enable podem tirar partido de vários recursos e vantagens, como o MSP Institute, fazendo então formação empresarial e sobre produtos premium ao vosso alcance. Há vários workshops que vocês também poderão participar.
E claro, também terão acesso ao suporte técnico das Altor e da Enable, ah, suporte 8.5 desde as Altor e 24/7 oferecido pelo fabricante em inglês, por e-mail ou por telefone, ou então através da web, num portal onde podem reportar as vossas incidências. Temos a possibilidade de aceder remotamente para vos apoiar, caso seja necessário, num tempo máximo de 24 horas e com uma equipa técnica experiente. E agora estou completamente disponível para responder a questões, não vejo aqui qualquer tipo de questão, não sei se há alguma. Não. Agradeço imenso a vossa participação